Olá, bem-vindos mais uma vez ao nosso curso Compreendendo o Apocalipse. Estamos estudando o capítulo 12 do livro da Revelação, do livro do Apocalipse. O tema de hoje, o remanescente em perigo. Você já vimos no estudo anterior, o vídeo está aí à sua disposição, que a mulher de Apocalipse 12, grávida, ela é a igreja invisível, ou seja, todo o povo de Deus, desde o Antigo Testamento e do Novo Testamento. Ela foi perseguida e desapareceu durante um tempo de 1260 anos, e nesse tempo uma igreja nova, diferente, surgiu no lugar dela. Foi a Igreja Católica, a Santa Igreja Católica Apostólica Romana, uma igreja-estado, uma igreja que dominou o cristianismo e perseguiu os dissidentes, aqueles que não concordavam com seus dogmas e doutrinas antibíblicos. E foram denominados, então, por ela como hereges e, por isso, perseguidos, né? Muito bem. Acontece que muitas pessoas têm um certo trauma quando ouvem falar de Apocalipse, quando ouvem falar de perseguição e tudo, né? Desenvolve o que é chamado de síndrome do trauma religioso e delírio persecutório. O que significa isso? É quando a pessoa fica com medo da perseguição religiosa e de não conseguir se salvar no fim dos tempos, de não permanecer fiel, sofrendo assim pânico, isolamento e medo até de ouvir falar em profecias. E a verdade é que Deus sabe disso, meus irmãos. Deus vai dar força, vai dar poder, vai dar ânimo e regozijo para que todos possam passar por essa fase com Deus, sem medo, sabendo que Ele é amor, bondade, justiça e Ele vai cuidar do seu povo. Então muitas pessoas não querem nem ouvir falar de profecia por conta disso. Mas nós não podemos romantizar essa etapa final da história da igreja e da história da terra. A Bíblia diz em Provérbios 29:18 que não havendo profecia o povo se corrompe, mas aquele que guarda a lei, esse é feliz. Então não adianta romantizar, encarar as profecias como algo assim, simplesmente um filme que você vai assistir na comodidade do seu sofá. Não. O grande conflito é real e estamos envolvidos e não há como cada um de nós se imiscuir, fingir que não vai acontecer dessa forma. Então convido você a assistir esse vídeo até o final e compreender os perigos que o remanescente de Deus, a igreja do Senhor, a igreja chamada para pregar isso, ensinar isso, quais são os perigos que ela vai passar, ok? Está comigo? Pegue sua Bíblia, a palavra de Deus, e vamos estudar o tema de hoje, ok? Vamos nessa. O cenário do grande conflito consta do seguinte: Apocalipse 12 é a continuação dos acontecimentos que terão lugar durante os eventos anunciados no capítulo 11 a respeito da igreja remanescente. Capítulo 11 fala da sétima trombeta. E o dragão, que é o diabo, Satanás, tentará por todos os meios possíveis levar a igreja adventista do sétimo dia ao fracasso. Muitas serão as formas de perseguição. E a Bíblia diz que sob a forma de serpente, que é a sua mais eficiente estratégia, será a criação de narrativas que induzam os membros da igreja a terem vergonha de si mesmos, percam a fé nas profecias, né? Tenham dúvidas a respeito de suas crenças, percam a fé na palavra de Deus, no espírito de profecia, percam a fé na sua liderança eclesiástica, e esta, especialmente devido a frequentes escândalos sexuais e financeiros, difamação, calúnia e ataques contra a imagem social da igreja, que será algo assim muito frequente daqui para frente. Muitos vão sofrer vergonha, humilhação por causa do espezinhamento de sua origem, de seus pioneiros, por causa do mundanismo que está tomando conta da igreja, o apego material de muita gente na igreja. E com tudo isso, muita gente vai ficar olhando, puxa vida, a igreja parece que vai cair. Mas não é assim. Então a Bíblia diz, Apocalipse 12, verso 5, então a serpente arrojou de sua boca atrás da mulher água como um rio, a fim de fazer com que ela fosse arrebatada pelo rio.
Águas, em Apocalipse 17, 15, são povos, multidões, nações e línguas. Então a serpente, o diabo, vai usar uma estratégia que vai causar mágoa, vergonha à igreja. São narrativas. Narrativas essas que têm o propósito de fazer você se desanimar, perder a fé e abandonar os caminhos do Senhor. Mas fique firme, porque Deus tem um propósito maravilhoso, tem um plano para você, para mim, para todos nós. Amém? Então, o cenário do conflito é justamente o que nós precisamos entender. E o Espírito de Profecia diz o seguinte: devemos estar prontos e aguardando as ordens de Deus. Nações serão agitadas até ao centro. Retirar-se-á o apoio aos que proclamam a única norma de justiça divina, o único seguro teste do caráter. E todos quantos não se curvarem ao decreto dos concílios nacionais e obedecerem às leis nacionais para exaltar o sábado instituído pelo homem do pecado, para menosprezar o santo dia de Deus, sentirão não somente o poder opressivo do papado, mas do mundo protestante, a imagem da besta. O mundo protestante vai perseguir também. Satanás operará seus milagres para enganar, estabelecerá seu poder como supremo. A igreja talvez pareça como prestes a cair, mas não cairá. Ela permanece, ao passo que os pecadores de Sião serão lançados fora no joeiramento, a palha separada do trigo precioso. É esse um transe terrível, não obstante importa que tenha lugar. Ninguém, senão os que venceram pelo sangue do Cordeiro e a palavra de seu testemunho, será encontrado com os leais e fiéis, sem mácula nem ruga de pecado, sem engano em sua boca. Precisamos despojar-nos de nossa própria justiça e revestir-nos da justiça de Cristo. Ellen White diz em Mensagens Escolhidas, volume 2, página 380. A igreja passará, portanto, por esse momento tenebroso, que será para a sua saúde espiritual, para separar dela, do seu convívio, os que de fato são trigo, daqueles que são joio. O joio será separado. Então nós precisamos ter fé, precisamos continuar na graça operosa do Senhor. Observe, amados, que durante 1260 anos de perseguição, que começou em 538 depois de Cristo e terminou em 1798 com o aprisionamento do Papa, o Senhor Jesus Cristo, misericordiosamente, ele reduziu o tempo de perseguição naquela época através da Revolução Francesa. Estudamos isso no estudo anterior, no vídeo anterior. Procura aí que você vai relembrar. Então, e diz que naquele período a igreja foi para o deserto. E é importante observar que a profecia disse que quando a igreja foi para o deserto, e ao ela retornar de lá, era outra totalmente diferente. Essa que retornou é a Igreja Católica Romana. Não há uma profecia de retorno da mulher pura, mas uma luta constante contra seus descendentes, aqueles que guardam os mandamentos de Deus e têm o testemunho de Jesus, conforme a Bíblia, que serão rejeitados e resistidos dolosamente como seita. Haverá um movimento assim muito grande de tratar a igreja do Senhor, aquela que é chamada por Deus para pregar as verdades do Evangelho, de acordo com a Bíblia, serão chamados como seita. Então é uma das formas do inimigo fazer com que a igreja seja perseguida, seja seduzida, os membros sintam vergonha, sintam medo e possam vacilar. Mas os fiéis não vacilarão. Temos confiança em Deus e Ele fielmente vai entrar em ação em favor do seu povo, em favor de sua igreja. Vamos lá. O cristianismo era uma seita judaica. Então essa ideia de seita, o que é uma seita? Por que existe essa coisa a respeito de seita? Você abre a Bíblia comigo em Atos 24, verso 5. O cristianismo surgiu na Judéia como mais uma das seitas do judaísmo. Já havia saduceus, fariseus, herodianos e outros movimentos religiosos dentro do judaísmo.
E o cristianismo surgiu também como uma seita judaica, chamada O Caminho. Atos 24, versículo 5, diz a palavra: porque tendo nós verificado que este homem é uma peste e promove sedições entre os judeus esparsos por todo o mundo, sendo também o principal agitador da seita dos nazarenos. Então o cristianismo surgiu como uma seita, e o nome era a seita dos nazarenos. Por que dos nazarenos? Porque de Jesus de Nazaré. E Nazaré representa aquilo que é rejeitado. Por isso que Jesus foi chamado de Nazareno, porque ele era o mais rejeitado entre os homens, conforme Isaías 53. Atos 28, verso 22, temos ainda os judeus dando o seguinte testemunho. 28, verso 22. Contudo, gostaríamos de ouvir o que pensas, porque, na verdade, é corrente a respeito desta seita, que por toda parte é ela impugnada. Veja, o cristianismo, então, surgiu como uma seita dentro do judaísmo. E por que foi considerado uma seita? Por pelo menos 2 motivos. Primeiro, porque apresentava a salvação pela fé num Salvador, não pelas obras, como acreditavam os judeus, as obras da lei, e não pelo parentesco ancestral com Abraão, como eles achavam. O João, o batizador, quando estava batizando, vinham os fariseus até ele dizia: raça de víboras, quem vos induziu a fugir da ira vindoura? E produzi, pois, fruto digno de arrependimento. E não presumais entre vós mesmos, somos filhos de Abraão, como se isso ali fosse, né, o motivo que eles tinham que ser salvos e aceitos por Deus. Mateus 3, verso 8 e 9. O cristianismo era uma seita considerada assim pela religião oficial, que era o judaísmo. Por que era uma seita? Porque apresentava um Salvador que o judaísmo não apresentava. E o judaísmo acreditava que a salvação era pelas obras, era pelo apego a Moisés, era pelo apego a Abraão, entendeu? Mas o cristianismo surgiu com uma ideia diferente. Crendo nas escrituras do Antigo Testamento, o judaísmo, o cristianismo pregava que há salvação e há um Salvador. Salvação pela graça, mediante a fé no Senhor Jesus Cristo. Atos 4, verso 11 e 12. Pedro deixa muito claro: este Jesus é pedra rejeitada por vós, os construtores, a qual se tornou a pedra angular. E não há salvação em nenhum outro, porque abaixo do céu não existe nenhum outro nome dado entre os homens, pelo qual importa que sejamos salvos. Salvação mediante a graça em Jesus, pela fé no Senhor Jesus Cristo. Capítulo 15 de Atos, versículo 1, era a ideia corrente no judaísmo, que a salvação era pelas obras, que a salvação era pelos ritos, que a salvação era por ser apenas um judeu. Atos 15, 1. Alguns indivíduos que desceram da Judéia ensinavam aos irmãos: se não vos circuncidardes segundo o costume de Moisés, não podeis ser salvos. Então, o cristianismo chegou para mostrar uma realidade diferente. A verdade da palavra de Deus que foi destoada, distorcida, como sempre é o plano de Satanás. Segundo, porque o cristianismo foi chamado de seita no judaísmo? Porque apresentava uma interpretação da Torá, do Antigo Testamento, chamada de um Novo Testamento, né? Rit Halashah. O Novo Testamento, inspirado do mesmo modo que a lei e os profetas, com a mesma inspiração. Então, muitos críticos judeus, diziam que isso era uma nova Bíblia, contrariando, porque Deus já tinha toda a sua revelação, que era o Antigo Testamento. 2 Pedro 3, verso 15 e 16, os apóstolos, o Novo Testamento, têm consciência de que os escritos apostólicos, os escritos do Novo Testamento, estão em pé de igualdade com a mesma inspiração do Antigo Testamento. Então, 2 Pedro, capítulo 3, verso 15 e 16, diz a palavra do Senhor: e tendo por salvação a longanimidade de nosso Senhor, como igualmente o nosso amado irmão Paulo vos escreveu, segundo a sabedoria que lhe foi dada. As epístolas de Paulo.
ao falar acerca destes assuntos, como de fato costuma fazer em todas as suas epístolas, nas quais há certas coisas difíceis de entender, que os ignorantes e instáveis deturpam, como também deturpam as demais escrituras, para a própria destruição deles. Então, para os crentes do Novo Testamento, o Novo Testamento é a palavra de Deus como é o Antigo Testamento. Ambos formam uma unidade teológica, uma unidade inspirada pelo Espírito Santo. Homens santos falaram da parte de Deus, movidos pelo Espírito Santo. Então, por isso é que o cristianismo foi chamado de seita. De seita. E hoje em dia, depois da Reforma Protestante, e antes dela a gente já sabe, historicamente, que em 1054 a Igreja Católica, que é a primeira seita do cristianismo, ela se dividiu em católica romana e católica ortodoxa, e tem outras igrejas católicas com ritos diferentes, ritos bizantino, rito romano, etc. Quem é católico sabe disso. Então, depois do catolicismo apareceram as diversas igrejas protestantes. E eu quero dizer para você, você precisa saber disso. O que você precisa saber? Todas as igrejas católicas, evangélicas, espíritas ou pentecostais são seitas do cristianismo. Todas são seitas. Pense no nome de alguma igreja, ela é seita. Igreja presbiteriana, Assembleia de Deus, Batista, Metodista, Adventista, Deus é amor, Universal, todas são seitas. Mas acontece que, hoje em dia, quando querem destruir a imagem de uma igreja, todas as igrejas evangélicas e católicas se reúnem e escolhem apenas a igreja adventista como seita e atacam, vilipendiam, faz com que ela sofra perseguição. Porque esse discurso é um discurso doloso, premeditado, é um discurso de ódio, para desmerecer a única igreja que está firmada sobre as Escrituras e deseja levar o conhecimento da salvação a todas as pessoas, inclusive aos evangélicos, advertindo-os, não de que eles não estejam salvos, mas de que eles estão sendo seduzidos e enganados com más interpretações da palavra de Deus, porque líderes religiosos estão desviando esse povo da palavra do Senhor, enganando-os, seduzindo-os e apenas interessados em recursos financeiros e material. Então veja, é por isso que a palavra do Senhor nos adverte, né, a respeito disso. Porque a palavra seita se tornou uma palavra carregada de conotações negativas e até demoníacas. E quando uma igreja quer ofender, macular ou mesmo destruir a influência de outra, basta chamá-la de seita. Cria na cabeça das pessoas uma ideia de que isso é um demônio, isso tem que ser destruído. Então você vê, os católicos chamam todas as igrejas evangélicas de seitas. Os evangélicos chamam a igreja católica de seita. Os evangélicos chamam a igreja de Testemunho de Jeová de seita. Todas se unem e chamam a igreja adventista de sétimo dia de seita. Então, o que nós estamos percebendo aqui? Estamos percebendo que há um movimento, assim, unido, um movimento que confirma as palavras das Escrituras. O dragão se irou contra a mulher e foi fazer guerra aos restantes da sua descendência, os que guardam os mandamentos de Deus e têm o testemunho de Jesus. Não é? Então, amados, por que a Igreja Adventista do Sétimo Dia é considerada uma seita? Sendo que todas as igrejas são seitas, mas especialmente a Igreja Adventista do Sétimo Dia, ela é eleita como seita para ser assim perseguida, destruída, para minar sua influência, para impedir as pessoas de terem acesso ao conhecimento profético, ao conhecimento que vão livrá-las das artimanhas de Satanás. Por que a Igreja Adventista é chamada de seita? Pelos mesmos motivos que o cristianismo primitivo foi chamado de seita dentro do judaísmo. Primeiro você sabe, né? O cristianismo era uma seita chamada de nazarenos, depois o caminho, depois foram chamados de cristãos lá em Antioquia, não é? O apóstolo Paulo, por exemplo, sentia-se muito feliz de ser participante daquilo que eles chamavam de seita, o caminho.
em Atos 11, 28, verso 22, ele trata disso muito bem. E ele fala que em Atos 14, vamos procurar esse texto na Bíblia? É importante que a gente descubra isso, né? Em Atos 14, o apóstolo Paulo, ele deixa com muita... Atos 24, verso 14, na sua Bíblia, 24, 14. Paulo fala assim, ó. Porém, confesso-te que, segundo o caminho a que chamam seita, assim eu sirvo ao Deus de nossos pais, acreditando em todas as coisas que estejam de acordo com a lei e nos escritos dos profetas. Então o apóstolo Paulo não tinha nenhum problema em ser chamado de seita. Mas os adventistas têm esse problema. Já fizeram de tudo para poder, relações públicas, de chegar para as outras igrejas e dizer, olha, nós somos irmãos, nós somos semelhantes, cremos na mesma Bíblia, no mesmo Deus, na mesma palavra, na mesma salvação pela graça. Mas por que os adventistas são chamados de seitas? Por esses dois motivos. Primeiro, por apresentar a obediência à lei de Deus como resultado prático da justificação pela fé, guardando inclusive o sábado do sétimo dia. Essa ideia de que salvação pela graça isenta a pessoa de guardar a lei não é bíblica. Isso é obra de Satanás. O diabo é que tem intenção de destruir a lei e de conduzir o povo ao pecado. Romanos 3,31 diz o quê? Anulamos a lei pela fé? Uma vez que somos salvos pela graça? Não, em hipótese alguma. Antes, os que são salvos pela graça confirmam a lei obedecendo-a. Romanos 3,31. Tiago 1, verso 22 a 25. Vamos ler o texto? Tornai-vos, pois, praticantes da palavra e não somente ouvintes, enganando-vos a vós mesmos. Porque se alguém é ouvinte da palavra e não praticante, assemelha-se ao homem que contempla no espelho o seu rosto natural. Pois a si mesmo se contempla e se retira e para logo se esquece de como era a sua aparência. Mas aquele que considera atentamente na lei perfeita, lei da liberdade, e nela persevera, não sendo ouvinte negligente, mas operoso praticante, esse será bem-aventurado no que realizar. A lei de Deus é para ser guardada. Um crente que só escuta a palavra, mas não pratica os princípios da palavra, especialmente o que pede os mandamentos de Deus, está blasfemando da fé. Porque Deus deu fé para ele obedecer. Tiago 2,14 e verso 20. Vamos ler ainda. Meus irmãos, qual é o proveito se alguém disser que tem fé, mas não tiver obras? Pode acaso semelhante fé salvá-lo? É lógico que a salvação é pela graça, mediante a fé. Mas as obras provam se você tem fé ou não. Se você obedece à palavra de Deus, você tem fé. Se não obedece, você não tem. Verso 20 e verso 22. Queres, pois, ficar certo, ó homem sensato, de que a fé sem obras é inoperante? E é isso. 24. Verificais que uma pessoa é justificada por obras e não por fé somente. Verso 26. Porque assim como o corpo sem espírito é morto, assim também a fé sem obras é morta. Então a palavra de Deus deixa muito clara de que é necessário provar que tem fé, obedecendo à palavra de Deus, obedecendo à lei de Deus. Apocalipse 14, 12 diz que o verdadeiro povo de Deus são aqueles que guardam os mandamentos de Deus. Assim diz o texto. Aqui está a perseverança dos santos, os que guardam os mandamentos de Deus e a fé em Jesus. Então veja que a fé em Jesus e os mandamentos de Deus andam juntos. Então a igreja adventista é considerada seita por causa disso. Por praticar a palavra de Deus, por ensinar a verdade da palavra de Deus. Tem coerência isso para você? Agora, o fato de ela ser chamada de seita e perseguida é motivo de você acreditar que ela é uma igreja verdadeira. Por quê? Porque assim é a obra de Satanás. Ele vai atacar a igreja que está guardando a lei de Deus, os mandamentos de Deus. Então, por apresentar com as escrituras sagradas os escritos de Ellen White, o espírito de profecia, como conselhos inspirados não canônicos, que testificam a Bíblia e somente a Bíblia como única regra de fé e prática, a igreja adventista é chamada de seita. O que significa isso? Cremos que Ellen White foi inspirada por Deus como os profetas da Bíblia foram inspirados. Cremos que os escritos de Ellen White têm a mesma autoridade da Bíblia, mas não são a Bíblia. Não foram escritos para ficar no lugar da Bíblia. Foram escritos como conselhos para a igreja procurar a palavra, entender a palavra, interpretar a palavra e aplicar essa palavra. Então, os conselhos aqui
do espírito de profecia advertem a igreja de como ela deve viver, de como ela deve proceder e como ela deve encarar o futuro, com ânimo, com fé e com esperança. Por isso a igreja adventista é considerada seita. E aqui, meu amado, o inimigo da igreja não são as igrejas evangélicas. Não é a igreja católica em si. O inimigo da igreja de Deus é o diabo, o dragão. Apocalipse 12:17 diz: e o dragão irou-se contra a mulher, e foi fazer guerra ao restante de sua semente, os que guardam os mandamentos de Deus e têm o testemunho de Jesus. Essa é a igreja adventista do sétimo dia. O dragão está com raiva dela. O grande dragão vermelho é o inimigo da igreja. E ele é apresentado como tendo o quê? 7 cabeças, 10 chifres, vermelho. Não é assim? O que significa isso? O dragão é o diabo. Por que 7 cabeças e 10 chifres na cabeça do dragão? O livro de Daniel, no capítulo 7, versos 7 e 8, é que dá essa resposta para a gente. O profeta Daniel teve as visões do tempo, no tempo em que o Império Romano se desintegraria e apareceria Roma papal, a igreja que ocuparia o Império Romano. Daniel 7, verso 7 diz assim: depois disso eu continuava olhando nas visões da noite, e eis aqui o quarto animal, o Império Romano, terrível, espantoso, sobre modo forte, o qual tinha grandes dentes de ferro. Ele devorava e fazia em pedaços e pisava aos pés o que sobejava. Era diferente de todos os animais que apareceram antes dele, e tinha 10 chifres. Verso 9. Verso 8. Estando eu a observar os chifres, eis que entre eles subiu outro pequeno, diante do qual 3 dos primeiros chifres foram arrancados, e eis que neste chifre havia olhos como de homem e uma boca que falava com insolência. Aí já é a igreja católica, que surge do animal terrível e espantoso, do Império Romano. Surge um homem, um líder da igreja. Surge uma pessoa que dominará o cristianismo. Verso 19. Então tive desejo de conhecer a verdade a respeito do quarto animal, que era diferente de todos os outros, muito terrível, cujos dentes eram de ferro, cujas unhas eram de bronze, que devorava, fazia em pedaços e pisava aos pés o que sobejava. E também a respeito dos 10 chifres que tinha na cabeça e do outro que subiu, diante do qual caíram 3. Daquele chifre que tinha olhos e uma boca que falava com insolência e parecia mais robusto do que os seus companheiros. Verso 24. Os 10 chifres correspondem a 10 reis que se levantarão daquele mesmo reino, e depois deles se levantará outro, o qual será diferente dos primeiros e abaterá 3 reis. Veja, então, esses 10 chifres são vistos na única cabeça do quarto animal, esses 10 chifres. 3 dos quais foram arrancados pelas raízes, quando outro chifre pequeno surgiu entre eles. Isso deixou um saldo aí de apenas 8 chifres, mas este dragão de Apocalipse, ele tem 10, uma cota completa. Além disso, eles estão situados em 7 cabeças, com 7 coroas. Apocalipse 17:12 vai falar que são 7 colinas, 7 reis, né? 10 reis que vão surgir completamente. Então, o que acontece? Vai retornar o mesmo poder católico medieval que será restaurado com poder, com a ajuda de todas as igrejas, de todas as religiões, e o poder da igreja será grande. E para isso, com as lisonjas que a igreja anda fazendo, com as incursões que ela faz com as políticas mundiais, ela será eleita a igreja mundial, católica finalmente, e o apoio das nações da Europa, os Estados Unidos, que vai encabeçar esse movimento. Então tudo isso vai acontecer. Antigos poderes que já foram usados pelo dragão no passado retornarão à ativa de agora em diante, e o mundo nunca mais será o mesmo. É disso que o Apocalipse está nos advertindo, e é para isso que a igreja adventista foi chamada, para alertar os evangélicos, os que foram salvos pelo Senhor, estão em todas as igrejas, católicos, de que o dragão quer fazer isso. Agora, por conta disso, a igreja adventista é perseguida como seita. Mas ela quer apenas avisar, anunciar, mostrar para as pessoas o que de fato vai acontecer. Então, o que acontece, amados? Apocalipse 12, de 7 a 11, fala que esse conflito começou no céu, quando
o diabo lá no céu, né, que a tradição chama de Lúcifer, ele, seus anjos, por inveja a Jesus, quis assumir o lugar de Deus no céu. E houve uma guerra no céu, diz a palavra de Deus, Apocalipse 12, de 7 a 11. Houve uma batalha no céu, Miguel e seus anjos pelejaram contra o dragão. Miguel aqui é Jesus. Aqui ele está como chefe dos anjos, criador dos anjos, arcanjo Miguel, não como um ser criado. E aí esse dragão lutou com seus anjos também, com seus demônios, mas não prevaleceram e foram expulsos de lá. Foi expulso o grande dragão, chamado de antiga serpente, diabo e Satanás, e resultado, ele foi atirado para a terra, e com ele os seus anjos. E ouviu-se uma voz do céu clamando: agora veio a salvação, o poder, o reino do nosso Deus e a autoridade do seu Cristo, pois foi expulso o acusador de nossos irmãos, o mesmo que os acusa de dia e de noite diante do nosso Deus. Eles, pois, o venceram por causa do sangue do Cordeiro e por causa da palavra do testemunho que deram. E mesmo em face da morte não amaram a própria vida. Por isso festejai, ó céus, e vós os que neles habitais. Ai da terra e do mar, pois o diabo desceu até vós cheio de grande cólera, sabendo que pouco tempo lhe resta. Então essa batalha aqui acontece. Satanás foi expulso do céu, primeiro, antes da criação da terra, quando foi expulso de lá pelos anjos. Segundo, foi expulso quando Jesus foi morto na cruz do Calvário. Satanás sabe dos pecados de todo o povo de Deus, portanto ele acusa. E ele está dizendo que a igreja não vai conseguir vencer, não vai conseguir completar a sua missão. Resultado disso, a igreja precisará se armar para essa batalha. As forças celestes combateram e expulsaram a Satanás e seus demônios para a terra. E esse cântico aqui entoado, no verso 10 e 11 de Apocalipse 12, tem semelhança com o cântico apresentado na sétima trombeta de Apocalipse 11, verso 15 a 19. Isso significa o quê? Que são eventos paralelos às trombetas. Uma batalha da verdade contra o erro está no horizonte deste mundo e Satanás será desmascarado, lançado por terra, porque ele pretenderá ser Jesus nessa ocasião. Será aclamado como o bendito Salvador em todos os lugares. As pragas estarão caindo e ele pretende ser a cura. E o domingo será exaltado com sua bênção como dia sagrado e ordenará o extermínio dos dissidentes. Porém, o remanescente de Deus, apenas com a palavra de Deus e os conselhos inspirados, sabe quem é este falso Cristo. Isaías 25:9 diz que o povo de Deus vai estar atento e vai dizer: esse aí não é o nosso Deus a quem aguardávamos. Mas quando Jesus aparecer, eles vão falar: o verdadeiro Deus está vindo. Isaías 25, verso 9, confira na sua Bíblia. E o povo de Deus vai denunciar essa contrafação, dando vigoroso testemunho, mesmo com risco da própria vida. E assim Satanás será forçado a se revelar pela manifestação do poder de Deus e será destruído na volta de Jesus. Então Deus terá uma geração composta de cristãos fiéis, inclusive judeus, que com santa consagração vão expor a verdade perante o mundo. Essa mulher grávida do Apocalipse representa também, além dos sinais da volta de Jesus, o surgimento de um povo que vai proclamar a verdade junto com o remanescente de Deus. O povo judeu que vai se converter, os fiéis, né? Não é toda a nação, não. Isaías 66, versos 7 e 8, faz essa profecia para nós, que é confirmada pelo Espírito de profecia. 66, versos 7 e 8 diz assim, ó: voz de grande tumulto virá da cidade, voz do templo, voz do Senhor que dá o pago aos seus inimigos. Antes que estivesse de parto, deu à luz. Antes que lhe viessem as dores, nasceu-lhe o menino. Quem jamais ouviu tal coisa? Quem viu coisa semelhante? Pode acaso nascer uma terra num só dia? Ou nasce uma nação de uma só vez? Pois Sião, antes que lhe viessem as dores, deu à luz seus filhos. Então, a palavra de Deus garante que a igreja dará à luz fiéis cristãos, cobertos pela graça do Senhor Jesus Cristo, com o rosto pleno de consagração, vão dar o recado ao mundo, e aí o mundo estará diante da sua maior decisão que ela tem que tomar. Ao lado de Deus, de sua lei, ao lado dos homens e da lei de Satanás, da lei da besta.
O Espírito de Profecia diz assim, ó, os judeus convertidos terão um papel importante a desempenhar nas grandes preparações a serem feitas no futuro para receber Cristo, nosso príncipe. Uma nação nascerá em um dia. Como? Por homens que Deus designou sendo convertidos à verdade. Será vista primeiro a erva, depois a espiga, depois o grão cheio na espiga. As predições da profecia serão cumpridas. Ellen White, Evangelismo, página 579, e manuscrito 75 do ano de 1905. E ela continua. E o dragão irou-se contra a mulher e foi fazer guerra ao resto de sua semente, os que guardam os mandamentos de Deus e têm o testemunho de Jesus Cristo. Apocalipse 12, 17. Num futuro não muito distante, haveremos de ver essas palavras cumpridas, quando as igrejas protestantes se aliarem com o mundo e o poder papal contra os que guardam os mandamentos de Deus. O mesmo espírito que atuou nos católicos em épocas passadas há de induzir os protestantes a adotarem as mesmas medidas contra os que se conservam leais à lei de Deus. Ellen White, Testemunhos para a Igreja, volume 5, página 449. Então, o mesmo poder que agiu no passado, com a Inquisição, na Idade Média, com aquela perseguição, aquelas narrativas, voltará. Mas Deus tem aqui a proteção dada para o seu povo, que vai passar por essas angústias, vai passar por essas dificuldades. Muitos vão sucumbir, muitos vão sofrer, mas o povo de Deus permanecerá e continuará fiel e dará o alerta final à humanidade que quiser escutar. Então, meus amados, a guerra terminará do mesmo jeito que se iniciou no céu. Ellen White deixa isso muito claro. Como Satanás no céu quis enganar e seduziu aos anjos, está fazendo a mesma coisa com os evangélicos, com os católicos e com os religiosos do mundo, dizendo por aí que todo caminho leva a Deus, que cada religião é como se fosse um modo diferente de falar, mas tudo conduz à mesma linguagem, ao mesmo céu, ao mesmo Deus. É assim que o diabo está trabalhando, para seduzir, para enganar, para poder chamar essas pessoas para perto de si e iludi-las. Ellen White diz assim, ó, o expediente de Satanás neste conflito final com o povo de Deus é o mesmo que empregou no início da grande controvérsia no céu. Pretendia estar buscando promover a estabilidade do governo divino, enquanto secretamente aplicava todo o esforço para conseguir sua subversão. E da mesma obra, que assim se estava esforçando por cumprir, acusava os anjos fiéis. Idêntica política de engano tem assinalado a história da Igreja de Roma. Tem esta professado agir como substituta do céu, ao mesmo tempo em que procura exaltar-se sobre Deus e mudar sua lei. Sob o governo de Roma, os que sofreram a morte pela sua fidelidade para com o Evangelho eram denunciados como malfeitores. Declarava-se estarem eles coligados com Satanás. E todos os meios possíveis foram empregados para cobri-los de infâmia, para fazê-los parecer, aos olhos do povo, mesmo aos seus próprios olhos, como os mais vis dos criminosos. Assim será agora. Enquanto Satanás procura destruir os que honram a lei de Deus, fará com que sejam acusados como violadores da lei, como homens que estão desonrando a Deus e acarretando juízos sobre o mundo. O grande conflito, página 591. Vamos continuar? O Espírito de Profecia confirma a palavra de Deus. O Espírito de Profecia não é contrário à palavra de Deus. Toda revelação nova tem que estar de acordo com a revelação antiga, com a palavra de Deus. E o que diz o Espírito de Profecia? Temo muito pela igreja, como Paulo disse, mas temo que assim como a serpente enganou Eva com a sua astúcia, assim também sejam de alguma sorte corrompidos os vossos sentidos e se apartem da simplicidade que há em Cristo. 2 Coríntios 11, verso 3. O apóstolo então explicou que é por meio de mestres corrompidos que o inimigo assalta a fé da igreja. Ele adverte, porque tais falsos apóstolos são obreiros fraudulentos, transfigurando-se em apóstolos de Cristo. E não é maravilha, porque o próprio Satanás se transfigura em anjo de luz. Não é muito, pois, que os seus ministros se transfigurem em ministros da justiça. 2 Coríntios 11, 13 a 15. Quanto mais aprendermos com referência aos primeiros dias da igreja cristã e vimos com que sutileza Satanás trabalhou para enfraquecer e destruir, estaremos melhor preparados para resistir aos seus ardis e enfrentar perigos vindouros. Vivemos num tempo
em que tribulações nunca dantes vistas prevalecerão. Ai dos que habitam na terra e no mar, porque o diabo desceu a vós e tem grande ira, sabendo que já tem pouco tempo. Apocalipse 12, 12. Mas Deus pôs limites, os quais Satanás não pode ultrapassar. Nossa muito santa fé é essa barreira, e se formos edificados na fé, estaremos seguros sob a guarda do Todo-Poderoso. Como guardaste a palavra da minha paciência, também eu te guardarei da hora da tentação que há de vir sobre todo o mundo para tentar os que habitam na terra. Apocalipse 3:10. Citações de Ellen White em Testemunhos para a Igreja, volume 5, página 297. Observe, amados, que não há por que romantizar. A palavra de Deus e o Espírito de profecia são a mesma revelação. Adverte-nos do que está por vir. E, portanto, essa ideia de que muita gente tem, com medo de profecias, com medo de falar, tá entendendo? Porque muita gente pode estar se questionando. Puxa vida, só fala dessa mania de perseguição, só fala em perseguição. Meus irmãos, não posso minimizar a verdade. Não posso romantizar os fatos. A realidade será assim. Eu fico preocupado, com certeza, com essa ênfase que é dada. Porém, a palavra de Deus está dizendo justamente isso aí. E não podemos fugir disso. Continua então o texto sagrado dizendo o seguinte, Ellen White: vi que Satanás mandou seus anjos armar ciladas, especialmente contra aqueles que estavam esperando o segundo aparecimento de Cristo e guardando todos os mandamentos de Deus. Satanás disse aos seus anjos que as igrejas estavam dormindo. Ele aumentaria seu poder e prodígios de mentira e assim as poderia reter. Mas, disse ele, odiamos a seita dos observadores do sábado. Eles estão continuamente trabalhando contra nós e tirando-nos os súditos para guardar a odiada lei de Deus. E de fazer com que os possuidores de terras e dinheiro se encham de cuidados. Se puderdes fazê-los colocar as afeições nessas coisas, ainda os reteremos. Poderão professar o que quiserem, tão somente fazei-os cuidar mais do dinheiro que do êxito do reino de Cristo ou da disseminação das verdades que odiamos. Apresentai-lhes o mundo em sua forma mais atrativa para que o amem e idolatrem. Ellen White, Vidas e Ensinos, página 171. Está vendo? Uma reunião de Satanás, o Espírito Santo revelou a Ellen White qual é o seu propósito, sua estratégia, sua maneira de agir. E aí está, a odiada seita. Então você, meu irmão adventista, não tenha vergonha de ser chamado de seita. Saiba que a Igreja de Deus sempre foi chamada assim. Fazer você passar vergonha dessa maneira é propósito de Satanás, como serpente, para fazer você abandonar o caminho do Senhor. Passar vergonha, sair de perto, não querer levar o opróbrio de Cristo. Porque ele foi um nazareno, um rejeitado, um humilhado. Foi chamado de sectário, criador de seita. E a Igreja de Deus é esta seita, que a palavra de Deus ensina e que o diabo odeia. Ellen White continua. Quando a proteção das leis humanas for retirada dos que honram a lei de Deus, haverá nos diferentes países um movimento simultâneo com o fim de destruí-los. Aproximando-se o tempo indicado no decreto, o povo conspirará para desarraigar a odiada seita. Resolver-se-á dar em uma noite um golpe decisivo que faça silenciar por completo a voz de dissentimento e reprovação. O povo de Deus, alguns nas celas das prisões, outros escondidos nos retiros solitários das florestas e montanhas, pleiteia ainda a proteção divina, enquanto por toda parte grupos de homens armados, instigados pelas hostes de anjos maus, se estão preparando para a obra de morte. É então, na hora de maior aperto, que o Deus de Israel intervirá para o livramento de seus escolhidos, diz o Senhor. Um cântico haverá entre vós, como na noite em que se celebra uma festa, e a alegria de coração, como daquele que sai tocando pífano para vir ao monte do Senhor, à rocha de Israel. E o Senhor fará ouvir a glória de sua voz, e fará ver o abaixamento do seu braço, com indignação de ira, e a labareda do seu fogo consumidor, e raios e dilúvio e pedras de saraiva. Isaías 30, versos 29 e 30. Uma promessa de Deus citada por Ellen White em O Grande Conflito, 635. Observe que continuará aquela pecha de seita para com a Igreja de Deus, porque ela continuará pregando, ensinando, advertindo a todos, para que não caiam no engano de Satanás. Continuemos.
O apóstolo João ouviu em visão uma grande voz no céu, exclamando: Ai dos que habitam na terra e no mar, porque o diabo desceu a vós e tem grande ira, sabendo que já tem pouco tempo. Apocalipse 12:12. Terríveis são as cenas que provocam esta exclamação da voz celestial. A ira de Satanás aumenta à medida em que o tempo se abrevia e sua obra de engano e destruição atingirá o auge no tempo de angústia. O grande conflito, página 623. Deus revelou o que deve acontecer nos últimos dias, para que seu povo possa estar preparado para enfrentar a tempestade da oposição e da ira. Aqueles que têm sido advertidos dos acontecimentos futuros não devem cruzar os braços numa calma expectativa da tormenta que se anuncia, consolando-se com a ideia de que o Senhor há de proteger os fiéis no dia da calamidade. Devemos ser como os servos que esperam seu Senhor, não nos abandonando a uma expectativa ociosa, mas trabalhando diligentemente com fé inabalável. Não é tempo agora de ocuparmos a mente com coisas de menor importância. Enquanto os homens dormem, Satanás está ativamente ordenando as coisas de modo que o povo de Deus fique privado da graça e da justiça. O movimento dominical está agora preparando o caminho na sombra. Seus dirigentes ocultam seu legítimo intento e muitos dos que a ele aderem ignoram para onde os leva a corrente. Os intuitos professados são de índole branda e a aparência cristã, mas sua fala há de revelar o espírito do dragão. É nosso dever fazer tudo ao nosso alcance, a fim de advertir contra o perigo iminente. Devemos esforçar-nos por destruir os preconceitos, assumindo a legítima atitude diante das pessoas. Devemos esclarecer-lhes a questão propriamente dita em torno da qual gira a controvérsia, e deste modo lavrar o mais eficaz protesto contra medidas tendentes a restringir a liberdade de consciência. Devemos examinar as Escrituras, a fim de estar habilitados a dar a razão de nossa fé. Diz o profeta: os ímpios obrarão impiamente, e nenhum dos ímpios entenderá, mas os entendidos entenderão. Daniel 12:10, citado por Ellen White, Testemunhos para a Igreja, volume 5, página 452. Ficou claro para você? Nós temos em nosso favor essa revelação. Temos em nosso favor a bondade de Deus, de que Ele procurou dar à sua igreja algo para que ela se preparasse melhor, o espírito de profecia. Então, meus amados, Deus terá nessa terra um povo, o povo remanescente, que vai denunciar Satanás, vai denunciar a obra maligna que está sendo trabalhada nas igrejas católicas e evangélicas, propondo ao mundo um dia de descanso que, na verdade, é a forma deles dizerem que não querem saber da lei de Deus, não querem saber de Deus e, portanto, estarão sem saber, alguns, se colocando do lado de Satanás. Vamos continuar? O que o Espírito de Profecia nos ensina? O apóstolo João ouviu em visão uma grande voz do céu exclamando: ai dos que habitam na terra e no mar, porque o diabo desceu a vós e tem grande ira, sabendo que já tem pouco tempo. Apocalipse 12:12. Terríveis são as cenas que provocam esta exclamação da voz celestial. A ira de Satanás aumenta à medida em que o tempo se abrevia, e sua obra de engano e destruição atingirá o auge no tempo de angústia. O grande conflito, 623. Eu estou repetindo esse texto para que você saiba que Isaías 25, versículo 9, é uma profecia que diz que o diabo estará na terra, transformado em Jesus. E muitos serão enganados e iludidos. Mas o povo de Deus não será enganado, porque ele sabe, pelo Espírito de Profecia, pela palavra de Deus, que Satanás vai fazer aquilo. Lê esse texto na Bíblia. E leia agora esse texto de Ellen White. Como ato culminante no grande drama do engano, o próprio Satanás personificará Cristo. A igreja tem há muito tempo professado considerar o advento do Salvador como a realização de suas esperanças. Assim, o grande enganador fará parecer que Cristo veio. Em várias partes da terra, Satanás se manifestará entre os homens como um ser majestoso, com brilho deslumbrante, assemelhando-se à descrição do Filho de Deus dada por João no Apocalipse, capítulo 1, 13 a 15. A glória que o cerca não é excedida por coisa alguma que os olhos mortais já tenham contemplado. Ressoa nos ares a aclamação de triunfo: Cristo veio, Cristo veio. O povo se prostra em adoração diante dele,
enquanto este erga as mãos e sobre eles pronuncia uma bênção, assim como Cristo abençoava seus discípulos quando aqui na terra esteve. Sua voz é meiga e branda, cheia de melodia. Em tom manso e compassivo, apresenta algumas das mesmas verdades celestiais e cheias de graça que o Salvador proferia. Cura as moléstias do povo e então, em seu pretenso caráter de Cristo, alega ter mudado o sábado para o domingo, ordenando a todos que santifiquem o dia que ele abençoou. Declara que aqueles que persistem em santificar o sétimo dia estão blasfemando de seu nome, pela recusa de ouvirem seus anjos a eles enviados com a luz e a verdade. É este o poderoso engano, quase invencível. Ellen White, O Grande Conflito, página 624. A Igreja Adventista foi chamada para isso, para advertir você, meu amigo, católico, evangélico, de que isso vai acontecer e que você muito provavelmente vai ser enganado se não der ouvido à palavra profética. Muito bem, quero agradecer a você de que com muita paciência avançado o estudo até aqui. Que Deus lhe abençoe. Temos que enfrentar as contrafações com assim diz o Senhor, com a Bíblia, a palavra de Deus. Nosso próximo estudo será contrafações. Como o inimigo vai usar até mesmo a palavra de Deus para enganar. Mas você não poderá ser enganado se você confiar na palavra do Senhor, nas revelações proféticas que Deus está nos concedendo. Espero você, então, no nosso próximo estudo. Fique com Deus. Deus abençoe. Não esqueça, a palavra de Deus, nossa única regra de fé e prática. É nela que temos segurança. Leia a palavra de Deus. Leia a Bíblia.